Pode haver, depende do sistema que se emprega, não é? Quer dizer, vamos lá ver, a questão do individual é uma questão que se põe muitíssimo. Isto, na verdade, a melhor maneira disto funcionar é um professor para cada aluno, não é? Porque aí é a melhor maneira de aprender. Uma criança pequena relaciona-se com a aprendizagem através do professor. Gosta do professor ou não gosta, não é? Não gosta nem de química, nem de matemática, nem de língua portuguesa. Gosta daquele professor ou não gosta? É possível em cenários muito, muito, muito especiais. No sentido em que uma professora ou um professor do ensino primário, com uma turma de 25 ou 30 crianças, 3 das quais têm necessidade de ensino especial, dificilmente pode fazer alguma coisa. O problema da escola, da discussão, o debate sobre a escola é um debate profundamente envenenado entre nós e não só. Porque começa-se a debater a escola a partir do momento em que as crianças chegam às salas de aula. Ora, o importante na escola é isso, certo? Mas há outra coisa muito importante, é de onde é que elas chegaram, de onde é que elas vieram. É muito diferente vir de uma família de classe média alta, com hábitos culturais e intelectuais de eruditos, etc., com acesso à educação e práticas de nível cultural, ou vir de uma comunidade em desagregação, etc., etc. Isso são coisas completamente diferentes. Aquelas duas crianças são crianças completamente diferentes. Claro que, qual é o nível, como é que a escola pública, que é absolutamente fundamental, não há aqui nenhum ataque à escola pública, bem pelo contrário, deve ser o mais reforçada possível em quantidade e qualidade. Como é que a escola pública vai responder a isto? Bom, tem que nivelar por baixo. Tem que nivelar por baixo. Portanto, nem aquele que tem possibilidades de avançar mais, avança mais, nem o outro que tem possibilidade de avançar menos, consegue avançar seja o que for. Estão a ver? Claro que isto depois, nas estatísticas de PISA, torna-se mais fácil. Eu acho uma aberração fazer-se exames a crianças de 9 anos, de 10 anos, de 11 anos. Acho isto completamente aberrante, não é? Uma criança de 9 ou 10 anos está a construir. Não está ali para responder, não é um suspeito de um crime, limitou-se a nascer, não é? Claro que nascer, em certas circunstâncias, já é crime, não é? Já é crime, porque quando a gente não tem lugar para as pessoas, sociedades que deixam de ter lugar para as pessoas, o nascimento torna-se um crime. O tipo é culpado de ter nascido. Portanto, quando chega aos 9 anos e aos 10 anos e começa a ser interrogado sob a forma de exame, isto é mesmo uma ferramenta de domesticação, muito mais do que uma ferramenta de avaliação. Ele não avalia coisa nenhuma. É o problema, imaginem, de conversa meritocrática, com frequência aparece por aí, muito enaltecida, etc. Muito bem, passam os que têm mérito. Sim, senhor. Os que têm mérito, aquela distinção entre as duas crianças que se sentam no banco da escola, já contribui muito para o mérito. O que é que cada uma mereceu para estar ali na situação em que está? Na sua situação. Mas depois tem outro problema. Imagine que não passa. O que é que eu faço aos que chumbam? Na escola primária, eu estudei na escola primária do regime anterior, não é? Acabei a 4ª classe em 1973. Portanto, tinha colegas de 18 anos, 16 anos. Não tinham para onde ir, estavam ali. Iam trabalhar umas temporadas, depois não tinham para onde ir, iam para a escola outra vez. Portanto, eram quase homens ao pé de nós, que éramos crianças pequenas. O que é que se faz aos repetentes? Atira-se ao mar? Ora bem, estes problemas, os meritocratas nunca esclarecem isto. Porque, claro, quem enuncia a meritocracia tem de si a imagem do mérito que ele próprio possui. Acha-se ele próprio meritório. O que é, em grande parte dos casos, discutível. Muito discutível mesmo. Depois, a escola não pode deitar pela borda fora crianças. Não pode. Tem que ir lá apanhá-las. E como é que as apanha? Para que é que as apanha? Portanto, o problema das aprendizagens, muitas vezes pede-se à escola que resolva problemas que estão a montante da escola. A escola não pode resolver problemas de desigualdades sociais gritantes. Não é? Nós temos centenas de milhares de crianças na beira da miséria, da pobreza em Portugal. Como é que estas crianças estudam? Que conversa é esta sobre o sistema de ensino e o mérito? Portanto, e sobre a própria escola? A escola não pode resolver isto. Compreendem? Portanto, claro que hoje, o que é que se faz? Pinta-se por cima, põe-se verniz, não é? Põe-se verniz por cima disto. Põe-se nos computadores, etc., que é outro disparate. Inevitável, a escola não deve servir para ensinar aquilo que inevitavelmente as pessoas vão aprender.
não vai haver aos 20 anos nenhuma criança que não saiba mexer elementarmente num computador. Nenhuma. Vai aprender até lá. Aprende naturalmente, aprende uns com os outros. Porque é que a gente está a dar cadeiras, currículos de tecnologias a crianças pequenas, não é? Com completas imbecilidades. Para aprenderem programação. Com 11 anos. Programadores. Nem o tipo lá dos computadores, não me lembro o nome dele agora, o tipo da Microsoft, nem esse, não é? Ficaram mais velhinho. Portanto, quando começou a mexer naquilo. De maneira que isto é uma forma de produzir imagem, de saber, não é? Nas estatísticas de PISA, nós estamos, obviamente, ótimos. Na realidade, estamos naturalmente péssimos. Ora bem, os Gamezinos não são uma escola, permitam-me só corrigir isto, os Gamezinos são uma associação cultural de educação pela arte, que trabalha com crianças pequenas, com jovens, com adultos, e que existe há 40 anos. Foi uma associação que se criou na sequência do 25 de Abril, não é? aquele florescimento dos movimentos associativos, etc. Com base na educação pela arte. O núcleo fundamental dos Gamezinos é a educação pela arte, em particular a música. Não é? Eu sou membro da direção dos Gamezinos, e os Gamezinos, aquilo que fazem é trabalhar com as crianças, quer seja nos grupos de música, quer seja nas oficinas que fazemos, seja de língua portuguesa, de filosofia, de inglês, de xadrez, de história, disto, trabalhar com os miúdos de um modo diferente. Isto é, os garotos vão prestar provas ao sistema público de ensino. Os gamezinos têm uma relação estreitíssima com o sistema público de ensino, no sentido de acolherem crianças do sistema de ensino público, de irem às escolas públicas. Os gamezinos têm mais de uma dezena de discos gravados. Não é? Eu aqui posso falar à vontade porque sou completamente inocente, não tenho nada a ver com isto, não sou de música, não é? Mas os gamezinos têm uma obra absolutamente notável no sentido da música e da infância em Portugal. Não é? Estou à vontade, não fui eu que fiz, a culpa não é minha. De maneira que, agora o que é que a gente faz com os miúdos? A gente o que faz com os miúdos é, seja qual for a matéria, para já não hierarquizamos saberes. É tão importante saber plantar uma planta, quanto saber uma regra gramatical, quanto saber uma tabuada. Estão a ver saberes igualmente importantes. Há miúdos que têm óbvias dificuldades letivas, por exemplo, mas são formidáveis músicos. Isto permite-lhes terem todos eles um lugar de mérito naquele conjunto. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós podemos contribuir para as coisas, estão a ver? E receber das coisas. Primeiro, depois, a segunda perspectiva é a globalidade. Uma pessoa não é um somatório de partes, não é? A gente, quando olha para uma sala, não olha primeiro para ali, depois para ali, depois para ali. Não, a gente abrange a sala com o olhar. Portanto, todos os ensinamentos, todas as práticas dos gamezinos são globais, no sentido de não parcelar as percepções, as reflexões, todas as coisas se cruzam. Nós ainda agora nas sessões de filosofia andamos a discutir o dilema do prisioneiro, que é uma coisa da teoria dos jogos, como vocês sabem, não é? A propósito de um tema que foi proposto pelas crianças, discutirmos que é o da confiança. Aquilo parte das experiências deles para elaborações cada vez mais de racionalização cada vez mais acima, não é? Portanto, de abstração maior. De maneira que esta construção de pensamento, isto é um Lego, está a ver? Isto joga com a matemática, isto joga, sei lá, para ensinar a jogar xadrez, por exemplo, usamos muito o Mikado, não é? O Mikado tem uma coisa muito engraçada, é aquele jogo dos pauzinhos que tem que se tirar, não é? A primeira coisa que a gente faz quando chega junto de uma posição do Mikado é que não pode ir para cima dela, porque senão estraga o jogo. Portanto, temos que parar antes. Depois temos de observar a posição. Depois temos de ver qual é a técnica, escolher quais são os pauzinhos que vamos tirar, que são mais fáceis, e depois escolher qual é a técnica que vamos empregar. Isso é fundamental para jogar xadrez, por exemplo. Estão a ver? E jogar xadrez é fundamental para quê? Por causa da geometria. Ora, observem o tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez é a história da Idade Média. Os reis, os bispos, os cavaleiros, as torres e os peões. E é uma aula de política. Estão a ver? E é uma aula de política. Portanto, nesse sentido, nós podemos trabalhar.
Para que é que serve o corpo humano na história? Serve para ensinar a diferença entre uma sociedade e um Estado. Uma sociedade é o corpo e o esqueleto é o Estado. Estão a ver? É a única imagem pela qual é possível materializar para uma criança ideias tão difíceis que se calhar muita gente do mundo adulto nem sequer elas nunca pensou. Portanto, é olhar pelo outro lado da cortina, não é? Depois tem uma presença muito grande em palco, os Gambuzinos já atuaram em todas as grandes salas do país, do CCB, ao Coliseu, etc. Todos os miúdos fazem balé, por exemplo. O balé é obrigatório a partir do 3º ano, por uma razão muito simples, é que há cada vez mais crianças que parecem tudinhos, não é? Por causa da inatividade. Então, o balé é, de facto, uma coisa que liga a arte com a educação física, e, além disso, contribui para lutar contra o preconceito sobre os homens que se dedicam ao balé, os bailarinos, não é? Isso é coisa de mulheres. Não é nada. Não é nada. Aliás, são atletas formidáveis, os bailarinos e as bailarinas. Portanto, têm que descobrir aquilo. De maneira que nós, nos Gambuzinos, fazemos um ensino muito integrado, não é? São oficinas. Todos os miúdos tocam um instrumento, todos os miúdos têm o teatro, as artes, as expressões, todas elas, com grande paridade em relação a outros conhecimentos que eles precisam. No final vão prestar provas ao ensino público, não é? E normalmente não há problema, a preparação técnica não é problemática, mas aquilo que a gente lá faz, ouçam, o que a gente faz nos Gambuzinos é sobretudo formar gente, ajudar gente a formar-se, boa gente. Não é? Nós temos um momento que é a sexta-feira de manhã, a que chamamos a avaliação, que é como é que a semana te correu. Como é que correu a semana, não é? E aí os garotos que têm problemas, o recreio de uma escola é um viveiro, é um microcosmos dos problemas de uma sociedade inteira, não é? Os problemas que nós temos na vida adulta já estão ali presentes no recreio, como é que eles se tratam? Por exemplo, eles não podem dizer aos monitores ou aos professores: o Manelinho fez-me não sei o quê. Não. Viras-te para o Manelinho e dizes: olha, Manelinho, tu fizeste-me isto assim, assim. Não é? E o Manelinho depois discute o problema. Discutem o problema perante todos. Não é? Portanto, todas as coisas são discutíveis, são discutidas. Portanto, não há nenhuma gaveta fechada nos Gambuzinos. Os Gambuzinos trabalham muito com o instrumentário Orff, com metalofones, com xilofones, baquetas. Nunca se perdeu uma baqueta. São as crianças que tomam conta daquilo, nos espetáculos, não é? Nunca se perdeu uma baqueta. Nunca se perdeu a lâmina do xilofone ou do metalofone. Portanto, a ideia da liberdade está associada a uma outra, que é da responsabilidade. Não é? E é aqui que entra a ideia, não é da diluição do eu no coletivo, não é isso. É a ideia da integração do eu no coletivo. Para realizar, por exemplo, um espetáculo. Estão a ver? Para gravar um disco, para fazer um filme. Portanto, todas essas coisas passam nos Gambuzinos. Nós temos uma preocupação muito grande com os autores portugueses, não é? Os Gambuzinos cantaram uma parte muito importante dos grandes poetas portugueses, trabalham com grandes nomes da música portuguesa, não é? Gravaram com grandes nomes da música portuguesa. Os Gambuzinos gravaram todas as cantiguinhas da Tila, as cantigas da Tila, uma obra que Lopes Graça nos autorizou e nos mandou a partitura, não é? Depois de ter ouvido o primeiro registro das Vozes Brancas, não é? Das cançõezinhas da Tila. Foi o próprio Lopes Graça que nos autorizou. Lopes Graça nunca tinha autorizado ninguém a cantar aquilo. Não é? Morreu pouco antes da gente completar a gravação, portanto nunca chegou a ouvir aquela gravação. Matilde Rosa Araújo, que tinha escrito os textos, disse assim. Mas, portanto, os Gambuzinos têm uma colaboração muito grande com os autores portugueses. Manuel António Pina era Gambuzino fundador, não é? Portanto, toda esta... Há uma ambiência, compreendem, que só é possível fazer num grupo muito pequenino. Quer dizer, aquilo não é possível fazer com turmas de 30 crianças. Os Gambuzinos, nestas oficinas, no total têm à volta de 40 crianças. Estão a ver? Portanto, são grupinhos de 4, 5, 6, 7, às vezes junta-se, não é? Não há a ideia de classes, primeira classe, segunda classe, terceira classe. Um garoto pode estar a estudar uma coisa muito avançada numa área e precisar de recuar noutra área, portanto não há esse problema. Os miúdos fazem pão, por exemplo, uma vez por semana. Fazem pão, não é? Amassam pão e fazem. Portanto, há muito a preocupação
dizer que fazer pão é tão importante como fazer uma equação. Estão a ver? Quer dizer, as equações não se comem, o pão até é mais importante. Nesse sentido.